Lucas capítulo 21. Versículo 1. Todos encontraram, digam amém. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Queridos servos e servas do Deus Altíssimo, o tema da mensagem desta noite é as moedas da viúva e o seu valor. Repita comigo: as moedas da viúva e o seu valor. Ok. Sempre que nós pedimos algo ao Senhor, nós queremos receber sempre o melhor de Deus para as nossas vidas. Almejamos o melhor. Queremos sempre que Deus venha nos entregar, venha nos abençoar com o seu melhor. Mas quando os valores são invertidos, nem sempre oferecemos, damos o nosso melhor para Deus. Muitas das vezes entregamos ao Senhor na mesma proporção em que os homens ricos entregaram. Eles entregaram as suas sobras e não as suas primícias. Eles entregaram ao Senhor as suas sobras e não as suas prioridades. E hoje a história se repete. Nos tempos em que nós estamos vivendo, o que aconteceu na antiguidade continua se repetindo nos dias da atualidade. E hoje nós vamos aprender o quão foi importante as moedas da viúva e o seu valor. Grave isso no seu coração. Primeiro, era um dia como outros para os ricos que ofertavam naquele lugar. Como sempre faziam, ofertavam valores altíssimos, porém, a parte em que eles cooperavam, ofertavam, eram as suas sobras. Então, para eles era como se fosse um dia como os demais anteriores. Eles estavam fazendo não algo que era novidade, mas algo que já era costume de todos os dias eles fazer. Era um dia como um dia qualquer. Sabemos que existem momentos da nossa vida, datas específicas, dias que ficam marcados como dias e momentos especiais
que vale a pena ser lembrados. Mas para eles era rotina de sempre fazer. Porém, mais um dia especial para aquela viúva que estava prestes a ofertar diante de Jesus, não o que era sobra, mas tudo o que ela tinha, e segundo a tradução internacional, o que ela tinha era para sobreviver. Será que o que aquela mulher tinha era algo muito simples? De tal forma que a Bíblia está expressando que ela está prestes a cooperar, a entregar diante de Jesus tudo que ela tinha para sobreviver. Mas assim ela estava prestes a fazer. No versículo de número 1 e no versículo de número 2, a Bíblia diz que Jesus, vocês fiquem com a Bíblia aberta, acompanhe o texto da palavra. O versículo 1 e o versículo 2, a Bíblia diz que Jesus estava vendo os ricos ofertando e também viu a viúva ofertando. Mas ele sabia muito bem as suas intenções. Provérbios 15, deixe gravado na sua Bíblia, Provérbios 15, versos de número 3. A Bíblia diz assim: os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Quando a viúva chega naquele ambiente para ofertar, jamais passou na cabeça dela que Jesus estaria ali. Para os ricos era um dia qualquer, para a viúva foi um dia especial e marcante. Jamais imaginou em seu coração que alguém estava lhe observando. A escrita é claro. E olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, ou nos cestos, ou no gasofilar. E no versículo 2, e viu também a pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Jesus estava presente e Jesus estava vendo, contemplando tudo. Tudo que nós colocamos diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, tudo Ele está vendo, tudo Ele está vendo. A tua semente que você tem plantado, e às vezes você pensa que ninguém está vendo, na realidade ninguém precisa ver, basta Ele ver. O valor que você contribuiu, a forma em que você cooperou. Você já viu na África, como os africanos, ou em Angola, ou em Moçambique, como eles cooperam na casa do Senhor? É dançando, irmão. Se você vê lá, você fica espantado. A gente perde de 1000 vezes para eles. Você está entendendo? Existem 3 etapas no culto. Quantas etapas? 3. A primeira etapa no culto é oferecer culto ao Senhor. Culto racional e o culto agradável ao Senhor. Por isso que nada no culto pode tirar o nosso foco de oferecer culto ao Senhor. Conversas só entre nós e o Senhor. O destaque, a única estrela que brilha é o Senhor. A primeira etapa é essa, oferecer culto ao Senhor. A segunda etapa é oferecer, olhe para cá, as nossas ofertas, as nossas primícias, devolver o dízimo, cumprir com o voto diante do altar
do Senhor. E a terceira etapa é ouvir Deus falar conosco através da palavra de Deus. Então a primeira parte é a gente que oferece. Oferece o quê? A gente oferece o quê, igreja? Culto ao Senhor. Culto racional. Então, se é a gente que oferece, nós não podemos falar que o culto foi sem graça. O culto foi frio. Podemos falar que nós somos sem graça e que nós somos frios. Que às vezes você vai na igreja por aí e você vê aquela presença, aquela dimensão espiritual, aí você diz: eu vou vir a congregar aqui porque minha igreja é morta. Morta é você. Se falarmos assim, mortos somos nós. Seja aquele crente fervoroso que você viu lá, seja aquela irmã cheia do poder que você viu lá, seja aquele irmão cheio da graça de Deus que você... Faça a diferença onde você estiver. Então lá eles oferecem as suas ofertas dançando, adorando, glorificando, porque eles entendem a importância de semear na presença do Senhor. Porque o próprio Jesus diz que ama o que dá com alegria. Mas tem crente que ele fica feliz o culto todinho, mas se o pastor falar sobre oferta e dízimo, ele já fica bicudo. E se ele é fiel, aí ele fica bicudo, mas bicudo ainda. Ela fica macuda ainda. Só que Deus, na mesma proporção que ele vê quem coopera, ele também vê quem não coopera. E a forma que nós cooperamos também ele está vendo. A gente não pode cooperar e contribuir para mostrar para os outros que nós cooperamos. A gente tem que cooperar não para mostrar que cooperamos mais do que quem coopera menos. A gente tem que cooperar de todo o nosso coração. O Senhor estava vendo. Ela chegou na simplicidade. A Bíblia não cita o nome dela, só chama de viúva. Aleluia. Pois eles ofertaram, Jesus tomou a fala após todos eles ofertarem. Os ricos ofertaram, a viúva ofertou. E o que é que a viúva ofertou? 2 pequenas moedas, ou moedinhas. Após eles ofertarem, Jesus toma a fala e diz: esta viúva, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Esta pobre viúva colocou, ou cooperou, ou contribuiu mais do que todos vocês. Jesus, irmão, olha aqui para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Jesus não esperou o culto terminar para chegar e chamar o irmão no particular e falar assim: ó, você tem que cooperar. Jesus não é aquele tipo de pastor que marca um gabinete para ensinar o obreiro, para alertar ele, dizendo: meu filho, você tem que ofertar, você é um obreiro. Para sentar com o membro e dizer: você tem que ofertar, você tem que dizimar, você é membro do corpo de Cristo. Jesus não faz assim. Ele foi logo direto, olhou nos olhos deles e disseram: esta pobre viúva cooperou muito mais do que todos vocês. Jesus disse para eles claramente. E Jesus disse a razão e o motivo. Porque ela cooperou não do que lhe sobrava. Não foi sobra, mas foi todo o seu sustento que ela precisava para sobreviver. Ela foi fiel e deu tudo o que tinha de todo o seu coração. Entendamos o valor de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração,
não com pesar, em outras palavras, não por força. Na tradução internacional diz, não por obrigação. Que tem crente que eu acho que ele fica valente. Eu tenho, se eu não dizimar, se eu não ofertar, eu sou obrigado a ofertar. Irmão, aqui nesta igreja nunca foi, nunca será obrigatório ofertar e dizimar. Não é obrigado. Nem para ir para o céu a gente é obrigado, muito menos ofertar e dizimar. Você decide. Agora, depois não reclama quando você vê o seu irmão, sua irmã, colhendo o 100 por 1, 100 medidas, 100 vezes mais. Depois não fica reclamando em ver Deus abençoar seu irmão, sua irmã, e a sua vida parada, estacionada, como alguém que está remando contra a maré e não sai do lugar. Porque a Bíblia está dizendo, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui eu entendo porque Jesus fala que a gente temos que ser semelhante a uma, quem lembra? Criança. Você quer ver alguém ficar alegre na hora de ofertar? É criança. Já sai logo correndo e já diz, pai, cadê pai? Cadê pai? E se o pai disser que não tem, já fica valente, que a criança quer ofertar. A gente tem que ser que nem a criança. Não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Mateus capítulo 25, versículo 23, a Bíblia diz assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Irmãos, quem não é fiel no pouco, jamais conseguirá ser fiel no muito. Uma vez chegou um irmão na igreja e falou assim, bispo, ore por mim. Se Deus abrir a porta de emprego que eu pedi ao Senhor, eu vou ser um dizimista fiel, ainda vou fazer um voto com o Senhor. Oramos e profetizamos. Não demorou muito tempo, o emprego saiu. E o irmão não passou a ganhar o que ele pediu. Deus deu o dobro do que ele pediu. Recebeu a bênção. Passou-se os meses, quando pensa que não, cadê o irmão? Já ouviu falar em Doril? Tomou, sumiu. Pegou a bênção e foi embora. Queridos, as bênçãos de Deus na nossa vida não tem limites. Não tem. Gratidão é a chave das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Seja grato a Deus. Deus nos dá além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Mas tem gente que se contenta com tão pouco, que quando recebe o pouco, diante do que Deus tem a nos dar, nos oferecer, é pouco. Mas pega aquele pouco e se afasta da vontade e da direção de Deus. Ela ofereceu de todo o seu coração, com toda a sua alma. Ela não deu do que sobrou, ela deu tudo o que ela tinha. Quem está me ouvindo, diga amém. Agora, não vá misturar as coisas, que fique bem claro. Eu não estou dizendo que você, tem igreja por aí que diz, eu não estou dizendo que você tem que dar a sua casa, que você tem que dar o seu carro. Eu não estou dizendo que você tem que pegar todo o seu salário e trazer diante do altar. Eu não estou dizendo que você tem que dar o seu dinheiro e passar fome, nada disso. Eu só estou dizendo que todas as vezes que nós formos oferecer algo para Deus, nós temos que oferecer o nosso. No início da minha fé eu era assim. Como, bispo? Quando eu abria a carteira para ofertar, aí eu ia passando assim, eu pulava a nota de 100, pulava de 50, pulava de 20, pulava de 10, pulava de 5, pulava de 2, aí lembrava, quer saber? Aí eu fechava a carteira e botava, tem uma moedinha aqui. Aí tinha uma de R$1 e uma de 25 centavos, eu falava, eu vou ofertar de 25 centavos. O que é importante é você
ofertar, né? Não é ficar sem ofertar, né? Imagina, porque a Bíblia diz que o Senhor está vendo tudo. Imagina o Senhor olhando e dizendo: ah, pai, engraçado que quando tu pede para mim, tu não pede nem a nota de 100, tu pede a de 500, que nem existe ainda. E para mim tu quer dar o pouco. Deus conhece as nossas intenções. Agora, o que fez a diferença aqui não foi a quantidade, mas a qualidade. O que estava em seu coração. Esta palavra não se atribui somente em questão financeira. Vivemos um tempo em que muitos de nós têm oferecido ao Senhor não a nossa prioridade, mas a nossa sobra. Se der, eu vou para o culto. Se der, eu vou para a oração. Se der, eu vou para o ensaio. Por quê? É porque eu tenho que passar na casa da comadre. Eu fiquei de fazer um bolo para ela. E da casa da comadre eu tenho que ir lá na minha prima, porque eu marquei com a minha prima de passar chapinha no cabelo dela. E quando eu sair da casa da minha prima, eu tenho que levar meu filho no futebol. E depois que terminar o futebol, eu tenho que buscar ele. E eu tenho que dar uma passeada no parque. E quando for 5 da tarde, eu tenho que fazer uma visita a uma amiga que tem tempo que eu não falo com ela, tem tempo que eu não vi ela. Aí é por esta razão que talvez, provavelmente, eu não vou para o culto. Será que estão colocando Deus como prioridade ou como sobra? Temos tempo para tudo, menos tempo para Deus. E aqui eu entro em um conceito, e eu quero deixar bem claro para os irmãos, e a minha orientação pastoral é: se você faz academia, continue fazendo, e se você não faz, faça. Questão da sua saúde, cuidar do templo do Espírito Santo. Mas dói no nosso coração quando a gente passa na frente das academias e estão super lotadas. E a gente passa na frente das igrejas e estão super vazias. Porque os crentes, os cristãos da atualidade, não estou generalizando, mas uma grande parte, estão malhando os seus corpos físicos. Estão ficando, como diz o ditado popular, sarados. Sarados por fora, né? Musculosos por fora, porém anêmicos por dentro. Porque não alimentam sua alma, seu espírito, não buscam as coisas de Deus, e Deus marcou esta noite para nos dizer que é tempo de colocarmos o Senhor como prioridade, não como sobra. Quem gosta de sobra, levante a mão e dê um glória aí, irmãos. Quem gosta de sobra? Quem gosta? Ninguém gosta de sobra não, irmão. Você vai sair por essas estradas do Brasil aí, se você não parar 11h30 para almoçar, 12h30 tu só vai comer a sobra. E não se engane não, você vai comer a sobra e vai pagar o mesmo valor de quando a comida estava quentinha e fresquinha. Sobra! Não gostamos de sobra. Não podemos oferecer a Deus sobra. Deus é prioridade. Eu volto a te dizer, não estou falando sobre questão financeira agora. Eu estou falando sobre a nossa maneira, a nossa forma de oferecer a nossa vida ao Senhor. Sobra. Se der eu oro, se der eu busco, se der eu cultuo, se der eu congrego, se der eu participo, se der eu estará. Quem é esse Sidé? Alguém conhece esse tal de Sidé? Aonde é que ele anda? Porque o que tem de gente que fala nesse Sidé não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Temos que nos organizar diante da presença de Deus. Temos que nos organizar. Eu falei em um culto passado aqui, eu torno a falar para os irmãos. Quando a gente coloca Deus como prioridade nas nossas vidas e mantermos a nossa fidelidade com Ele, Deus cuida de todos os detalhes. Antes que você, olhe para cá, você está pensando em algo,
e está dizendo: poxa, eu queria tal coisa, e o Senhor já preparou a tal coisa para você. É só você manter a sua fidelidade com Deus. Eu falei para os irmãos aqui, na semana passada, assim que eu cheguei de viagem, eu torno a falar, está aqui Diácono Ferdinand, Diaconisa Vanúzia, a gente viajou para o Nordeste, e eu, por ser 5, né, a questão de despesa é 5, e a gente chegou lá e eu ficava olhando os bug para lá e para cá, passei de bug, e o negócio, ó, o din-din no espreito, falei, não vai dar para fazer passeio de bug. Aí o irmão entra em contato com o Ferdinand e diz: fiquei sabendo que o bispo está aqui em Barra Grande, Maragogi, traz ele para pregar aqui. Aí lá vem Ferdinand: bispo, quer que o senhor prega lá na Debrais, lá de Barra Grande? Eu falei: rapaz, vou não, moço, eu estou de férias, eu vim para se divertir, para pregar eu prego em Brasília, eu vim para cá para descansar. Ele falou: rapaz, vá lá. Eu nem trouxe terno e gravata. Ele falou que não tem problema, pode pregar de calça esporte, de camisa gola polo, não tem problema não. Os pastores, quando vêm de férias para cá, pregue assim mesmo. Aí eu até falei que ia, mas depois fiquei pensando, eu falei: acho que eu não vou não. E eu doido para fazer um passeio de bug, os bug para lá e os bug para cá. E eu pensando: Jeová, não vai dar para fazer passeio de bug dessa vez, não, vai ficar para a próxima, porque o dinheiro não dá. Eu preocupado com bug, e Deus já tinha preparado tudo. Aí eu chego lá para pregar, o sonoplasta tem um bug, o pastor da igreja tem 2 bug, e o irmão da igreja que me agendou tem 2 bug. E ainda pensei no passeio de lancha. Aí o jovem lá atrás que eu profetizei para ele é o cara da lancha. Aí quando terminou o culto, aí vem Ferdinand e falou: ó, já o passeio de bug já está marcado, viu? O irmão disse que o senhor ganhou o passeio de bug e ainda vai dar mais um bug para a gente, 2 bug. Ou seja, Deus cuidando de tudo e eu preocupado com aquilo que Deus já tinha cuidado e reservado para nós. Deus sabe o que nós queremos, Deus sabe o que nós almejamos, queridos. Mantenha a sua fidelidade com Deus, seja o seu melhor para Deus e Ele te abençoará. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque muitos dentre nós servem ao dinheiro. Irmãos, e não vamos ser presunçosos aqui, ou se fazer de mal entendido, mas escute o que eu vou lhe dizer aqui: tudo aqui, nesta vida terrena, depende de, seja sincero, eu não estou falando sobre a questão espiritual, mas aqui nesta terra terrena, tudo precisamos de dinheiro. Na estrada eu parei na outra viagem para ir no banheiro, apertado. Fui correndo para dentro do banheiro, o cabo disse: ei, foi? Eu falei: vou no banheiro. Ele disse: R$2. Falei: por quê? O papel higiênico aqui, R$2. É 5, mas vou fazer 2 para você. Eu olhei, misericórdia, meu pai. Sério? Ele disse: sério, você que sabe, se quiser ir, mas vai sem papel. Eu disse: tome R$2. Aí ele pegou assim no papel assim, deu só uma volta assim, R$2, entregou. Eu disse: R$2 para isso? Eu disse: aí tem que aumentar. Tome 5. Ele deu umas 4 mãos assim, eu corri para dentro. Dinheiro, pagar. A gente foi comer uma pizza, sentou lá para comer a pizza. Daqui a pouco a pessoa vem e diz: ó, a pizza deu tanto, viu? E aí tem essa taxinha aqui de 10%, viu? Mas não é obrigado a pagar não, tá? Eu falei: é o dízimo do garçom, né? 10%. Até na pizzaria a gente tem que dizimar, irmão. Na vida do garçom, né? E tem lugar que já vem ali fixo. Não, você tem que ir, já está incluso aqui, você tem que ir, não tem esse negócio não. Aí eu quero ver o cliente chegar lá e falar assim: não, eu não vou dizimar aqui na pizzaria não. Não dizima o quê, rapaz? Tu entrega, a vez já está incluso lá, tu nem sabe o valor, tu já pagou. Então tudo nesta vida depende de dinheiro, mas não podemos se apegar ao dinheiro.
precisamos, mas ele não pode ser prioridade na nossa vida. Não adianta você trabalhar 24 horas por dia, mas não ter um tempo para Deus. Não adianta você prosperar, enriquecer, possuir, adquirir, ter, e as coisas de Deus ficarem em terceiro lugar na sua vida. Vá devagar. Tem duas coisas que nunca acabam nesta vida terrena. Primeiro, trabalho. Nunca acaba. Já tentei lá em casa acabar com a louça da pia, mas não tem jeito. Lava de noite, de manhã está do mesmo jeito. Quando é de manhã, lava, à noite já tem de novo. Trabalho nunca acaba, queridos. Nunca acaba. Outra coisa que nunca acaba: contas para pagar. Já tem um bocado de ano que de janeiro eu entro sem dever nem R$1. Se alguém que consegue, me explique o segredo. Me explique. Tem humildade para sentar com você, sendo seu pastor, e falar: me ensina aí como é que a gente faz para entrar o ano sem dever nem R$1. Tem como não, irmão. É um rotativo de sobrevivência. Se você não passar o cartãozinho lá, não estou estimulando você a fazer isso. Mas tem coisa que você quer, ou você tem duas opções: ou você fica lá babando e olhando, queria, eu estou numa fome, uma vontade de comer, mas não tem dinheiro. Mas quer saber, não, eu não vou passar o cartão, não vou passar fome, mas não passo o cartão. Você vai lá e passa, feliz da vida. E quando se emociona e vai lá e passa daqui, passa de lá, e fica todo empolgado, quando chega no outro mês vem aquela tristeza, quando chega aquela fatura, aí fica até com raiva, diz: como é que pode, tem que pagar isso tudo. Mas foi tu mesmo que comprou, foi tu que fez, não tem como reclamar. Então tudo nesta vida depende de questão de dinheiro, mas não podemos nos apegar a ele. A Bíblia está dizendo: não tem como servir a dois, e aqui está se referindo ao dinheiro. Não tem como. Prioridade na nossa vida é Deus, é Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, tem uma palavra muito pesada, que foi dita assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Agora eu vou te dizer algo aqui bem claro para nossa breve reflexão, porque muitos aqui, eu vou começar até por mim, sou amigo de... Quantos aqui são amigos de Deus? Levante a mão e glorifica Jesus. Agora vai outra questão: como anda o grau da sua amizade com Jesus? Como anda? Você tem falado com Ele? Você tem falado com Ele? Falo todo dia. E como é que você fala com Ele todo dia? Senhor, me dá um carro. Senhor, ajuda eu a pagar essa conta. Senhor, me dá isso aqui. Senhor, aumenta o meu salário. A tua conversa com Ele é só essa? Como anda o teu grau de... Tem tempo que eu não falo com Ele, porque eu estou muito atarefado, estou muito ocupado. Tem tempo que eu não falo com Ele. Eu vou ser bem claro com os irmãos: não deixe para falar com Ele somente no momento da dor, no momento do aperto. Vai lá no YouTube e pesquisa as quedas de aeronaves, as últimas palavras dos pilotos. Sabe qual foi as últimas palavras deles? Ou meu Deus, ou Jesus. Mesmo os que não serviam a Deus, Jesus. Vê lá aquele avião que caiu da Chapecoense. A última palavra do piloto foi Jesus. E o silêncio veio depois. A queda da aeronave. Temos que clamar a Ele. Temos que buscar a Ele. Temos que nos aproximar dEle. Queridos, escute o que eu vou lhe dizer. E não seja ignorante. Vamos ter humildade para compreender. Aonde nós estamos agora? Na casa de quem nós estamos agora? Na casa de quem? A casa de Deus. Embora a Bíblia fala que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas quando nos reunimos dentro do templo, Ele habita dentro de mim, dentro de você. Reunimos na casa do Senhor para adorá-lo. Se eu quiser falar, por exemplo, se eu quiser falar com o irmão Antônio, ou eu telefono para ele,
ou eu vou na casa dele. Às vezes eu estou sem crédito para falar com ele, então tem que ir na casa dele. Mas melhor é conversar pessoalmente. Você sentar e conversar. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós falamos agora há pouco, através do nosso culto ao Senhor, oferecemos culto ao Senhor, nós oferecemos a nossa oferta, o nosso dízimo, nossa primícia ao Senhor. Agora Ele está falando conosco através da palavra. Agora, como é que vamos ter um relacionamento com Deus, um grau de intimidade da nossa amizade, nosso relacionamento com Deus, se nós mal viermos na casa do Senhor? E a igreja precisa despertar para isso. A igreja precisa ter sede das coisas de Deus, sede de estar no templo, sede de cultuar na casa do Senhor, sede de estar presente, porque, irmãos, a cada dia que passa vai minando cada vez mais. Um crente vai sumindo, o outro vai sumindo, o outro vai sumindo, outros vão ficando em casa e vai esfriando, e vai esfriando, e vai esfriando. Quando pensa que não, acabou. Não tem mais nenhum sentido de estar presente na casa de Deus. Cuidado, não perca o ritmo, não perca. Em uma corrida a pé, quanto mais o camarada corre, mais velocidade ele alcança. Assim é na vida espiritual. Quanto mais você estiver presente, buscando, mais você vai ter velocidade para caminhar em direção ao céu. Mas se você for perdendo o ritmo, daqui a pouco você está assim. Misericórdia. O que foi? Ah, não. O que foi? Tem que ir para a igreja. Já se sentiu assim? Logo hoje, domingo, estou com um pingo de vontade. De quê? De ir para a igreja. Sabe por quê? Ninguém esfria do dia para a noite. É devagarzinho. Você está entendendo? Agora não. Até eu como pastor não estou isento disso. Na outra viagem que eu fiz, quando eu voltei de férias, deu trabalho para eu acostumar. Falei, rapaz, esse negócio de ir para a igreja é tão cansativo. Queria férias para sempre. O Senhor falou, estou lhe vendo. Desperta não, tu que dormes. É assim que nós temos que, irmão, nós temos que despertar para a realidade. Jesus está voltando. Ele está às portas. Não vai demorar. Não pode pegar a nós aí distraídos com este mundo, dormindo no sono da negligência. É preciso despertar para a realidade. Ele vai voltar para nos buscar, para estarmos com Ele aonde Ele estiver. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Inverta os valores. Coloca Deus em prioridade, coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, aí você vai ver que as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida, Deus vai prover na sua vida, Deus vai abrir portas na sua vida, sem você se esforçar muito. Salmos 121, do versos 5 ao 8 diz: o Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mas pelo amor de Deus, seja o seu melhor para Deus. Repreenda esse corpo mole, repreenda esta frieza espiritual,
repreende este cansaço emocional e espiritual, sacode a poeira, se coloca de pé e marcha na presença de Deus. Diga: Deus me usa mais do que tu me usou no passado, Deus me enche mais do que o Senhor me encheu no passado. Seja cheio da glória, da presença, da unção do Deus da Bíblia. É por isso que os nossos cultos não são mais como os cultos de antes. E tem igrejas que precisam de alguém para fazer a igreja se animar, como animadores de plateia, que brinca com o sentimento da igreja e da noiva do Cordeiro de Deus. Mas eu quero ser profeta nesta noite para dizer e para profetizar sobre a sua vida: a igreja não é minha, a igreja não é dos homens, a igreja tem dono, o noivo está às portas e ele vai voltar para buscar uma noiva santa, purificada, com as vestes limpas, restaurada, pura e santa e adornada, para entrar com ele na eternidade. Eu voltei do Nordeste preocupado. Eu falei: Senhor, nós temos que mudar esta situação. Querida, a gente vai para lá, os crentes fervorosos, eu não estou dizendo que não somos, mas nós precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Às vezes, para a gente dar um glória a Deus, dar um aleluia, o pregador tem que pedir: irmão, dê um glória a Deus, glorifique a Jesus. Eu falei no culto passado, a gente tem que parar com esse conceito. Alguém termina de louvar, a gente bate palma. Pode bater palma, porque nos Salmos a Bíblia diz que nós temos que bater palmas como forma de louvor ao Senhor. Mas as palmas têm que ser seguidas de glória a Deus e aleluia. É você aplaudindo e dizendo glória a Deus. Senão daqui a pouco a gente está que nem aquelas plateias. O cantor termina de cantar, aplaude o cantor. A cantora termina de cantar, a gente só aplaude. Fica o culto todo em silêncio. Se tem uma coisa que é proibido durante o culto, é economizar adoração a Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem lágrimas derrama lágrimas, quem sente vontade de correr, corre, pula, salta, mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus. A gente não estamos num culto fúnebre, não é velório, não é velório, nós estamos em um ambiente de adoração ao Senhor Jesus. Tem momentos que na hora da oração, em vez de fecharmos os olhos, tem pessoas que ficam com os olhos abertos. Eu falei outras vezes aqui, eu torno a falar, porque eu tenho que sempre falar. Quando o culto iniciar e alguém estiver orando, dobre os seus joelhos e ore, fala com Deus também. Não fique sentado olhando os irmãos orar, pelo amor de Deus, porque enquanto estamos com joelhos dobrados orando, está acontecendo batalha espiritual, dardos, setas, laços, armadilhas. O inimigo está preparando contra a minha e a tua vida, e nós temos que guerrear. O Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer: soldados valentes, soldados guerreiros, não tem como entrar na peleja e ficar de braços cruzados. É tempo da igreja militante na terra se colocar de pé e avançar e prosseguir e adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. A viúva ofereceu o seu melhor. Eu quero finalizar perguntando a mim, a você e a nós: temos oferecido o nosso melhor para Deus? Temos estado presente da forma em que Deus merece a nossa presença? Temos adorado a Deus na mesma proporção em que Deus merece a nossa adoração? Essa semana eu levei a bispa no dentista. Eu já estou terminando, irmãos. Eu fiquei sentado lá e tinha 2 televisões na recepção. E estava em uma passando desenho, na outra passando um show do mundo. Esses cantores sertanejos. Irmão, uma baita de uma estrutura de palco.
E eu sentado lá, e o Espírito Santo falou assim comigo: olha lá para aquele show. Eu fiquei até assim, Deus falando para olhar para o show do mundo. Aí eu olhei, o cantor cantando, a multidão imensa, superlotado o ambiente, e as mulheres na frente assim, muitas, chorando e gritando, e a lágrima descendo. Te amo, lindo, amor da minha vida, eu vou morrer. E ele, irmão, ele nem aí, ele cantando aqui, ó, estava nem aí, ela lá se arrebentando de chorar. I love you, e jogava um ursinho, e ele não estava nem aí. A lágrima chega, pingava. E o Espírito Santo falou comigo: elas estão adorando o homem e estão derramando lágrimas, e o meu povo diante da minha presença não derrama uma lágrima diante da adoração que oferecem a mim. Deus falou aquilo como despertamento. Temos que derramar as nossas lágrimas diante do altar. Na antiguidade, os irmãos levavam lenço para a igreja, e esse lenço não era para ficar de enfeite, era para enxugar as lágrimas. Por que é que não tem mais lágrimas nos nossos cultos? Porque muitos estão indo à igreja para assistir o culto, e a igreja não é cinema, a igreja não é teatro. Você não veio assistir o culto, você e eu e nós viemos para oferecer o nosso culto ao Senhor. Já ouviu dizer que dando que se recebe? Quando você oferece a Deus daqui de baixo para cima, Ele retribui de cima para baixo. Eis a razão que às vezes entramos na igreja e voltamos para casa pior do que entramos na igreja. Eu já escutei pessoas dizer: eu entrei na igreja, só foi entrar na igreja, eu voltei para casa com uma dor de cabeça terrível, porque é peleja. Você tem que entrar para adorar de corpo, alma e espírito. Quanto tempo faz que você não sente nem sequer aquele arrupio? Lembra aqueles arrupios? Até mesmo lavando louça, até mesmo dirigindo o carro, e de repente você, eita, e alguém perto de você: o que foi, rapaz? Vou nem falar, você não é crente, você não entende. O que foi, rapaz? Ele está aqui. Ele quem? Não estou vendo ninguém aqui. O Espírito Santo de Deus. Ele está com saudade. Ele quer que nós ofereça a Ele o nosso melhor. Parece que o culto vai acabar assim, mas não vai acabar assim. Esta palavra não é de mim mesmo. O Espírito Santo está presente aqui nesta noite. Ele marcou este momento, Ele marcou este instante para falar conosco. Faça como aquela viúva. Ofereça, mas ofereça de coração. Ofereça o seu culto racional de coração. Ofereça a sua adoração de coração. Esteja presente de coração, com alegria na presença do Senhor. Levante as suas mãos para o céu, aonde você estiver aí. Por um minuto feche os teus olhos, aonde você estiver. Quem está no templo, quem está em casa, aonde você estiver, você vai sentir a presença do Espírito Santo. Ele está com saudade de você. É nós que mudamos com Deus, não é Deus que muda para conosco. É nós que se afastamos da intimidade com Deus. Não é Ele que nos desampara nos momentos de luta e de adversidade. Faça como aquela viúva, não era reconhecida pelos homens, não é o nome dela citado na história, mas ela abriu o seu coração e chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Jesus. Chame a atenção dele nesta noite através da tua adoração. Eu vou te dar 2 minutos para você adorar a Ele.
Ele sabe que está sendo difícil para você, Ele sabe. Assim como Ele viu a oferta deles, Ele tem visto a tua luta, teu sofrimento, as tuas aflições, as tuas angústias, mas marcou essa noite para dizer: Ele está te esperando no lugar de intimidade com Ele. Ele quer ver novamente as lágrimas do teu rosto, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas ao sentir a presença dEle. Recebe o que Deus tem para a tua vida nesta noite. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Deus vai reacender a chama que se apagou do teu coração. Deus vai quebrar Deus vai quebrar as fronteiras que te impedem de romper no teu relacionamento com Deus. Deus vai pegar aqueles que estão na lona. Tem gente que está igual Jeremias aqui nessa noite, no fundo do poço. Mas Deus vai fazer como fez com José. Foi vendido 2 vezes, humilhado, rejeitado, maltratado, mas Deus honrou a José. Te prepare para viver o tempo da honra, diz o Senhor. Me acompanha, meu filho, me acompanha, Rakamanarias. Não podemos nos conformar em vir oferecer culto ao Senhor e voltar para casa vazio, chegar no culto enfermo e voltar enfermo. Você vai voltar para casa cheio, você vai voltar para casa cheia, você vai voltar para casa curado, vai voltar para casa renovado. Recebe a presença de Deus aí agora. Se coloca de pé para adorar, se coloca de pé. As moedas da viúva e o seu valor, o valor inegociável, impagável. A nossa comunhão com Deus não tem preço. O nosso relacionamento com Deus não tem preço. Tem gente que está gemendo espiritualmente aqui. Tem gente que não tem força nem para glorificar. Deus conhece teu coração. Deus sabe que tu queria dar um glória, dar um aleluia nessa noite, mas nem para isso você tem força. Mas eu quero Deus vai te mostrar nesta noite que Ele está te vendo, está te contemplando. Aonde você está aí agora? Ele vai te tocar, Ele vai te tocar, Ele vai te tocar, Ele vai te tocar. Recebe, 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 recebe o que Deus tem para a tua vida nessa noite. Quer ver Deus salvar os teus, os da tua casa? Coloca Ele como prioridade. Dê o melhor de si para Deus, seja o melhor para Deus. Aí você vai ver Deus salvar tua esposa, Deus salvar teu esposo, Deus resgatar teus filhos, Deus mudar tua história, Deus entrar com providência. Coloque Deus em primeiro lugar e tu verás.
Você vai pegar na mão deste irmão agora que está do teu lado. Pode juntar os dois corredores aí, ó. Pega na mão do irmão, da irmã que está do teu lado, em nome de Jesus. Não solta a mão dele e dela, não solta não. Olha para alguém, se não tem alguém aí sozinho, corre lá e pega na mão dele, pega na mão dela, aqui no altar, na mesma forma. A mão do irmão que está segurando na sua mão aí representa a mão do Senhor, dizendo: tu não estás sozinho, tu não estás sozinha. Eu vou contar até 3. No 3, você vai soltar a mão do seu irmão e vai dar o maior glória a Deus e aleluia que você já deu na sua vida. Quando isso acontecer, milagre vai acontecer na tua casa, milagre vai acontecer na tua parentela, milagre vai acontecer na tua vida. O inimigo que está de pé vai cair por terra. A obra que foi feita vai ser desembocada e desfeita. E o crente que tiver vazio, fraco, vai ser cheio, renovado. Quem tiver enfermo vai ser curado pelo poder que há no nome de Jesus. Porque o Deus da Bíblia é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 2, Ele não esqueceu das promessas que Ele te fez. 2,5, esta noite, o que era fim, Deus torna em o começo de uma nova vitória. 3, toma posse do seu milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai da frente, Satanás. A igreja está de pé. Ei, Cabadacandalai. Você não vai parar. 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 Recebe o poder de Deus. A tua história não acabou, a tua história não acabou. A história da tua família não acabou. Tem restituição de Deus. Tem restauração de Deus. Tem vitória, tem vitória, tem vitória. Tem vitória da parte de Deus. Não cessa de adorar, não cessa de adorar. Não cessa de adorar. Há uma dimensão dos céus aqui nesta noite. Há uma dimensão espiritual aqui nessa noite. Deus está nos alimentando para vencer pelejas. Deus está nos alimentando para obter vitórias. Prepare para o que Deus tem para te entregar, diz o Senhor. Que o pioforia saio da hoste te promone paz. Remana surtiantala riminike telema surte cantala ma surtiantala manas recantala. Igreja minha, desce depressa. É tempo de descer. Humilhai-vos, pois. Preparados é preciso estar. Está chegando o mês de abril. E eu vou provar que o meu tratamento será feito. A minha justiça descerá sobre a terra.
Ai dos que estão distantes, ai dos que recuarem. Virão dias tenebrosos, virão dias nublados, mas os que descerem e se humilharem, eu os guardarei, eu os livrarei. Prepare os vossos corações, porque o que está vindo aí vai ser pior do que aconteceu em 2020. Atentai-vos, pois, sou Deus zeloso, mas sou Deus de justiça. Estou passando agora e tocando nos meus, trazendo a essência, o renovo de um novo tempo. Despertai-vos, pois, humilhai-vos, pois, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu quero perguntar nessa noite, aonde é que está você, que ouviu a mensagem desta noite e reconhece que precisa de um novo recomeço na presença de Deus. Se tiver alguém nessa noite, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. A palavra desta noite não é para ímpio. É preciso ter reconhecimento próprio, que da forma em que está não pode continuar. Se tiver alguém nessa noite que entende que precisa de um novo recomeço na presença de Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Todos estão firmados? Lamando terefácio. Eu acho que os irmãos não entenderam. A palavra não é para ímpio. Te adoramos, te exaltamos. Estenda as mãos para cá. Ainda dá tempo de você vir. Deus está te vendo aí, assim como Ele viu a viúva. Ele está te vendo, Ele sabe da situação que você está. Senhor Deus e Pai, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, que reconhece diante do teu altar, que precisam de um renovo, de um fortalecimento, de um novo tempo. E tu conheces, ó Deus, o coração de cada um dos teus filhos. Ó Pai, sustenta-os com tua graça, renova as forças, reforça, ó Pai, reata as alianças, pelo poder que há em ti. Que os teus filhos e as tuas filhas não desistam no meio do caminho, mas que eles venham perseverar até o fim, Senhor.
Assim clamamos em unidade, ó Deus, porque são membros do corpo de Cristo, são nossos irmãos na fé. Aqueles que estão em casa, Senhor, também reconciliando com o Senhor, escrevendo: eu estou voltando para Jesus. Renova as forças com teu poder, muda a história, ó Pai. Assim profetizamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Permaneça aqui. Esses que vieram na frente, eu preciso de uma pessoa para abraçar cada um deles. Há um varão abraçar ali, nosso irmão Antônio. Cadê um jovem para abraçar aqui, ó? O Vitor. Aleluia. Dê um abraço aí, profetiza as bênçãos de Deus na vida deles, na vida dela. Profetiza. Diga para ele, diga para ela: você não está sozinho, você não está sozinha. Se precisar de um ombro amigo, eu estarei aqui. Traz, ó Deus, o refrigério aos corações. Traz, ó Deus, o bálsamo aos corações, que eles precisam, porque o Senhor o sabes. E nós profetizamos um novo tempo na vida dos teus filhos, para a exaltação e para a glória do teu nome, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?